Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício crime, redimindo aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. Nós ousamos crer, Pai, que Tu és maior. Nós ousamos crer, Pai, mesmo diante das situações mais embaraçosas, mesmo naquele dia que parece que tem uma nuvem negra em cima da nossa cabeça, mesmo naquele dia que parece que fomos premiados, porque acumulou um tanto de situação, na tentativa de nos fazer arriar, se entregar. Nós confiamos, ó Pai, que Tu és o Deus da nossa vida. Nós confiamos, ó Pai, que o Senhor é que governa tudo e todos, inclusive a nossa vida. O Senhor está no comando, ó grande Rei. E se o Senhor está no comando, tudo vai bem. Como diz um hino, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Alcance corações, ó Deus, nessa reunião. Pai, que não seja por mim, não seja pelo instrumento musical, mas que seja pelo mover do Senhor neste santo lugar. Queremos, ó Pai, precisamos do toque do Senhor sobre nós. Quem sabe alguém aqui há muito tempo não ora, não tira um tempo de comunhão com o Senhor. Quem sabe há muitas desculpas, uma vida de muita ocupação. Mas agora é o tempo certo, agora é o tempo ideal. E vai na sua simplicidade se envolvendo com Ele. Vai na sua simplicidade se envolvendo com Ele. Deus está falando ao seu coração. Deus está aquecendo o teu coração, aquecendo tua alma, levantando o caído, fortalecendo o fraco. Deus é bom. Nós te glorificamos, Pai. Glorificamos, Senhor. Em nome de Jesus, eis-nos aqui na tua casa. Diga, meu Senhor, eis-me aqui na tua casa, Senhor. E eu vim te adorar, prestar culto de todo o meu coração. E aplauda Jesus bem forte, e com palmas você louva o refrão dessa canção. Diga: Deus da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha casa, dono do meu coração, dono do meu coração, confio em Ti, confio em Ti. A minha alma canta, diga, a minha alma canta. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és Tu, Senhor, sobre tudo que vier, sobre tudo que vier contra mim. Diga, Tu és maior, Tu és maior. Mais uma vez para terminar, deixa Deus ouvir tua voz. Vamos lá. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração,
para terminar. Vamos Deus toda da a igreja minha vida. engrandecendo. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha casa, dono do meu coração, dono do meu coração. Confio em Ti, confio em Ti. Terminando, minha alma canta, minha alma. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és Tu, Senhor. É forte isso, hein? Sobre tudo que vier contra mim, Tu és maior, Tu és maior. E engrandeça ao Senhor com as tuas palmas. Diga: Deus é maior. Não sei a quem vale, cristão. Deus é maior que o câncer. Deus é maior que a AIDS. Deus é maior do que a depressão. Deus é maior do que a indisposição. Que é muito normal, tem aquele dia que você não está todo disposto. Tem aquele dia que você não se reconhece, parece que a cama está assim mais agradável. É aquele dia que a alma, até levantar é uma guerra. Até nesses dias sua alma precisa professar: Tu és maior. Amém? Sente-se, por favor. Hoje é dia de comunhão e eu vim convidando dois irmãos para louvar um hino conosco aqui. Outro dia eles já louvaram e hoje eles louvarão outra vez. O nome da canção, os irmãos já aqui estão. O nome da primeira canção que eles louvarão é Barrabás. É um hino que fala a respeito do que o Senhor fez por nós, se entregando na cruz do Calvário. A Irmandade já os conhece, mas é bom que apresente de novo. Boa noite, povo de Deus. Irmão Jedson que vos fala, e que Deus abençoe a todos nessa noite ricamente. Glória a Deus. Meu nome é Fabrício e estamos mais uma vez aqui para adorarmos e bendizermos o nome de Jesus, amém? Amém. Olha, eu acho que uma mãe deve estar olhando de casa e falando: esses aí são os meus filhos. Glória a E Deus. glória a Jesus. Aplauda Cristo. Os irmãos louvarão ao Senhor. Letra na tela, por favor. Aleluia. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto e eu revendo os meus pecados. Eu vivi no beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. E eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Quem sabe canta? Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz.
você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Deus, eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira, ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. E aplauda Jesus, igreja, bem forte. Jesus abençoe os irmãos. É um hino de vitória para nós, igreja. O amor de Jesus por nós. Ele assumiu a posição de Barrabás. O Barrabás, que era um malfeitor, Jesus assumiu a posição dele e aceitou Barrabás, então, ser liberto. É o que o Senhor fez por nós. Ele pagou os nossos pecados, pagou nossa dívida e hoje nós podemos ter comunhão com Ele mais uma vez. Amém? Sentado mesmo, coloca a mão no coração e fecha os olhos. Oremos. Pai, na Tua perfeita e maravilhosa presença estamos. É tão precioso, ó Deus, estar em Tua casa como agora. Uma coisa, Pai, que às vezes sai da memória, é de que quando estamos em um culto como agora, nós estamos, na verdade, cultuando a Deus. O culto é para Deus. Às vezes pensamos que o culto é para nós. A verdade, viemos cultuá-lo, ó Deus, nesta hora. E a nossa alma, Senhor, ela está carente de Ti. A nossa alma está carente, ó Deus, de uma mensagem poderosa da parte do Senhor. Estamos vivendo ainda os primeiros dias de 2015, mas a nossa alma já vem desejando, ó Pai, estar perto de Ti. Aleluia. Meu Deus, dê para nós um culto de poder. Assim como o Senhor já vem moldando e movendo o nosso coração. Mova-nos para compreender a Tua palavra. Mova-nos, Pai, para sermos pessoas melhores. Melhor cristão, melhor pai, melhor trabalhador, pessoa mais séria em seus compromissos. Ajude-nos, meu Rei. Não nos deixe só em nenhum momento, Pai. O nosso coração já vai se preparando para a mensagem. Ah, Jesus, que ela caia em boa terra, como a Tua palavra diz. A minha vida é do Mestre,
Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei o mar afora. Para longe eu naveguei, para longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu. Mais uma vez esse trecho. A Deus eu entreguei, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei o mar afora. Para longe eu naveguei, para longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. É aquele momento que nos sentimos só. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Você diga apenas graças a Deus. Diga, fala comigo, Senhor. Amém. Amém? Abra a tua Bíblia, por favor, em Salmos 139. Depois louvamos mais. Hoje é dia de comunhão, hoje é dia da Santa Ceia, e quero que você já vá se envolvendo a passos largos até a presença de Deus. Durante a semana é muito comum a gente se envolver em tantos assuntos, e é por isso que algumas pessoas às vezes têm uma certa resistência, uma certa dificuldade de entrar na sala do trono, na presença de Deus, porque às vezes ela correu atrás de tanto assunto ao longo da semana, de que ela começa até a pensar, mas por que eu não sinto ou não recebo a presença de Deus? É porque os assuntos do mundo estão roubando o teu coração da mão de Jesus. Então, muito importante é, ao longo do dia, não apenas no culto de domingo, não apenas no culto de Santa Ceia, mas que o nosso coração tenha aquele hábito de, diariamente, buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus. Mesmo sem um pregador estar por lá, mesmo sem ter uma banda para poder abrir o momento do seu clamor, é um momento seu, você e Deus. Precisamos praticar isso. Outro dia, eu convidei a igreja para fazer um clamor à meia-noite, na regressiva do ano. Eu com minha esposa, a gente prossegue fazendo esse propósito. Se é o caso, talvez você é iniciante na fé e precisa de um impulso, pois continua o propósito conosco. Quando der meia-noite, lá de onde você estiver, você eleva o pensamento a Jesus e até diz, Pai, eu uno a minha fé com a fé do pastor, eu uno a minha fé com a fé da congregação, a minha fé não está isso tudo ainda não, mas eu peço que o Senhor me ajude. Aí a coisa vai girando, e você vai ver que a coisa vai fluir. Amém? Salmo 139. Outro dia, eu bem lembro que foi o último domingo de 2014, nós estudávamos sobre a prata, e dizíamos então que a prata ela é purificada onde, gente? No fogo. Estava naquele culto? A prata é purificada no fogo.
lemos Provérbios, lemos alguns textos da Bíblia. De modo que, de acordo com Provérbios, tira da prata a escória, a sujeira, e ela sairá prata ou vaso para o fundidor. Em outras palavras, a maneira de tirar a sujeira da prata é colocando ela no fogo. Aí estudávamos sobre fogo, que quanto maior a craca, a sujeira, maior a escória, maior tem de ser a intensidade do fogo. E acredite, à medida que o fogo vai queimando ali o metal, ou a própria prata, que é a ocasião, a sujeira vai desprendendo. Amém, gente? Aí o que é que nós entendemos? Esse fogo aí, não é literalmente você acender lá o forno, não é isso. O fogo aí representa a presença de Deus, o buscar de Deus. Se você quer a cada tempo ser puro, a cada tempo brilhar, a cada tempo ser uma bênção na mão de Deus, que é muito comum nós desejarmos ser uma bênção na mão de Deus. Eu pergunto, quem quer ser uma bênção na mão de Deus? Levante a mão. Pois todos nós desejamos. Então, temos de, em aspas, aumentar a intensidade do fogo, aumentar nossas buscas, aumentar nossas orações. Abro parênteses. Eu, outro dia, comentei, eu até repito, eu tenho muito receio de uma certa época que é o veraneio, e eu vou te explicar por quê. Não pelo fato do calor intenso, não pelo fato de ir lá para o mar, para cá, para lá, que isso tudo aí é um refresco para o corpo. Mas o problema é que nessa época, algumas pessoas não tiram férias só do trabalho. Algumas pessoas tiram férias de Deus também. Algumas pessoas naquela temporada já não alimentam o espírito mais, já não alimentam a alma mais, e é terrível isso, porque quando, talvez o verão acabar, ou depois de uma temporada, ela diz, eu quero ir para a igreja, mas eu não tenho força. Está entendendo o mistério? Eu quero orar, mas eu não sinto Deus. É claro, passou 2, 3 meses se enchendo de assuntos naturais e não se encheu de assuntos espirituais. Então, que seja um aprendizado para nós, tanto aqui na igreja como também para a pessoa em casa, precisamos alimentar o nosso espírito. Amém? Vamos para a Bíblia, Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Que tremendo, né? Aqui fala sobre a soberania de Deus. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Esse texto é lindo. Se fizer no Seol, Seol representa abismo, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Glória a Deus. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia.
As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e minha alma o sabe muito bem. Amém? Esse texto, o título diz: onipotência, onipresença de Deus. São qualidades que Deus possui. O que é onipotência? Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia já veio dizendo em um dos versículos de que o escuro, as trevas ou o dia, para Deus é a mesma coisa. E que as trevas não vão te esconder de Deus. Que bonito isso, gente. Na verdade, o texto até citou: se eu tivesse asas, ali tu estás. Se eu fosse para o abismo, ali tu estás. Se eu vou para outro lugar, ali tu estás. É uma palavra que Deus está falando aqui, que Ele é onipresente. O que quer dizer onipresente? Ele tem a capacidade de estar em mais de um lugar, ou melhor, em todo lugar ao mesmo tempo. Nós estamos cultuando o Senhor, o culto é gravado e depois é exibido nacional também. Nós estamos aqui pela Igreja da Graça de Criciúma, bairro Próspera. Mas tem uns irmãos espalhados pelo mundo, cultuando a Deus. Tem lá os irmãozinhos japoneses, estão lá, Deus, do jeito deles, é claro, e na língua deles. Deus, atenda a minha voz. Deus está lá, igreja? Ah, você não entendeu. Deus está lá, igreja? O que você tem contra os irmãos orientais? Deus está lá também. Ele tem a capacidade de estar em todo lugar ao mesmo tempo. E glória a Deus por isso. Pode parecer confuso na nossa mente fraca entender alguém estar aqui e ainda estar lá. Deus está aqui conosco nesse culto que fazemos para Ele, mas também está com a nossa família. Mas também está no nosso trabalho, nos demais setores, e glória a Deus por isso. Levante a mão e os olhos e diga: obrigado, Jesus, por não me deixar. Amém? E o texto vem falando disso. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece o meu assentar, conhece o meu levantar, verso 2, e de longe entende até o meu pensamento. Aqui é uma outra habilidade de Deus. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. E a coisa é tão séria que Ele conhece o que, gente? Pensamento. Diga isso. Deus conhece os meus pensamentos. Talvez para alguém é vergonhoso descobrir isso, porque na cachola dela parece... Deixa eu achar a palavra certa. Casa das galinhas. Para não falar, eu acho que aquela outra palavra é feia, né? Puleiro que se chama, né? Está lá numa sujeira que não é brincadeira. Deus conhece os nossos pensamentos. É aí que entra a coisa. Na lei do homem, não se pune quando a coisa está só aqui, que eu não sei o que você está pensando. Na lei do homem não se pune. Agora, quando você externa a ideia e pensa em executar, aí são outros 500. Na lei de Deus, passar aqui, a pessoa já cometeu o pecado. Quem entende, diga eu entendo. Mas onde é que entra a mensagem? A principal está lá em 1 Coríntios. Abra lá. Aqui é a introdução. O Senhor conhece os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Ele sabe bem o que cada um de nós precisa e sabe também os nossos desígnios, os nossos desejos. É 1 Coríntios capítulo 3. Abra a Bíblia lá. Ele sabe do que nós precisamos. Tem um texto da Bíblia que afirma que o Senhor sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Diga, Deus é bom demais. Antes de pedir, Ele já sabe o que cada um de nós precisamos. É claro que o nosso ato de procurá-lo é um ato de fé,
de saber que Ele nos ouve e saber que Ele quer o nosso bem. Isso aí é um outro princípio. Mas olha o que a gente vai entendendo aqui, gente. Falamos, como eu já vim lembrando, sobre a prata que precisa ser purificada tirando a escória. Hoje falamos novamente sobre fogo, vamos falar sobre fogo, mas não no sentido da prata, agora no sentido das atitudes. Olha só o que diz a Bíblia, versículo 11. Vamos juntos, quero te ouvir. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Para um minuto e vamos juntos novamente lendo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse texto que a gente vai ler, a Bíblia compara a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo, a edificação da nossa vida cristã com uma construção. E ela começa, você sabe que toda construção começa como? Pela base, pelo fundamento. E o livro sagrado está dando as recomendações aqui como tem que ser a coisa. Qual é o fundamento para essa construção que nós devemos levantar, gente? Jesus Cristo. Fundamento é sinônimo de alicerce. É o alicerce, é a base. E eu digo para você de que a base não pode ser outra, senão pode comprometer tua casa, senão pode comprometer sua edificação, sua construção. A base tem de ser Jesus. Aí eu vou abrir parênteses agora e te dar alguns exemplos, para você abrir a mente sobre isso aí. Vou falar até um pouco sobre ministério, sobre igreja. Nem mesmo o pastor, nem mesmo o obreiro, nem mesmo o reverendo ilustríssimo, e sabe lá qual é o nome. Ninguém, por mais privilegiado que seja em uma congregação, falando de ministério, tem direito de trocar o fundamento. Nós vivemos dias maus, pessoal. Tem muitas pessoas que vai ver para agradar a membresia, vai entendendo, estou falando sobre ministério. Às vezes, para agradar a membresia, muda o fundamento. Tem lugares por aí que não se lê a Bíblia mais. Pense você ir num culto para falar com Deus, para Deus falar contigo, e a Bíblia não é estudada. Pense você num culto que vai ver o pregador, já mudou o fundamento. A preocupação dele é que seja um clube social. A preocupação dele é que seja uma rede social a igreja dele, e que seja tão somente um prazer de alma, tão somente uma satisfação de ego, tão somente desejando uma vida boa. E o fundamento não pode ser outro, não pode ser trocado. O fundamento tem de ser Jesus Cristo. Sexta-feira passada, eu citei aqui na igreja um caso sério. Tem algumas igrejas entrando numa moda e feia, como diz o outro, moda amarela. Estão aprontando algumas coisas só para poder ganhar a atenção da membresia. Talvez para ter mais uma cadeirinha completada de gente. E eu ouvi notícia agora esses dias, vai ouvindo essa. Eu disse na sexta e repito agora. Uma igreja que não tem mais altar como esse que você está vendo aqui, não. O lugar do altar é um ringue de boxe. Aí o pregador entra, e entra daquele jeito assim. E vai ver, tem até o fundo musical. Pã, 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 pã. O que é isso, meu Deus do céu? Diga misericórdia. É uma vergonha, pessoal.
Ah, mas que pregador inusitado! Ah, que pregador que tem uma mente boa, uma mente aberta. Misericórdia! Isso não é mente aberta, está prostituindo o evangelho. Está tirando o alicerce, está tirando a base. Até os pregadores, repito que eu estou abrindo parênteses aqui, te falando de ministério, até os pregadores não têm o direito de mudar o fundamento. O fundamento da igreja, o objetivo da igreja, o objetivo das orações, o objetivo dos cultos, não é nem mesmo enriquecer, que Jesus lhe dê a prosperidade, mas o fundamento é Jesus Cristo. O fundamento é saber a obra que o Senhor completou na cruz do Calvário, e Ele completou por morte de cruz, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, e Ele nos comprou de volta para Deus. Então, eu quero que você compreenda aqui o mistério. Estás edificando? Ah, estou. Estás edificando sobre o fundamento que é Jesus? Isso é diferente. Porque tem gente que deseja construir, pessoal. Quem que não quer construir uma vida? Talvez eu fale com moça aqui que está desejando construir o que chamamos de casamento. Talvez eu fale com adolescente agora que está desejando construir uma vida financeira. Tudo isso é bonito, construa. Talvez eu fale com alguém aqui que está desejando construir a casa de praia para poder ter lá o seu refresco durante o verão ou qualquer outra época. Talvez eu fale com alguém que está desejando construir a família, talvez já está pensando em ter filhos. Tudo isso é bonito, construa assim, que Jesus te ajude nisso. Porém, qual é o fundamento, igreja? Jesus Cristo. Se o fundamento for trocado, qual é o prejuízo, pastor? É o prejuízo de, falando até o linguajar carioquês, da casa cair. Está entendendo o mistério? A casa pode cair. Aí depois alguém, ai, Deus não me ama, eu levantei, estou falando de coisas espirituais, já não estou falando de casa e nada disso. Ai, eu levantei, eu fiz, eu casei e tal, mas talvez você edificou e não foi no fundamento Jesus. Pessoas que casam e casam correndo só para poder sair da casa dos pais. Pessoa que talvez é o filho, eu já sou dono do meu próprio nariz, eu vou alugar uma kitnet, eu vou dividir com um amigo, vou dividir com um vizinho, tudo às vezes prematuro e sem base. O que acontece? O que acontece? A casa cai. Diga, que Deus me ajude. Aí, entrando de volta no raciocínio, verso 12, o alicerce é Jesus, isso aí já entendemos, versículo 12, e se alguém, sobre este fundamento, qual é o fundamento mesmo, gente? Jesus, formar um edifício, aí a Bíblia sugere alguns materiais aqui de obra, de construção, leia comigo, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Esse dia está maiúsculo, porque é o grande dia diante do Senhor. A Bíblia diz que haverá um dia de prestação de contas. Iremos diante do tribunal do Senhor, isso é coisa séria, hein? E o livro santo diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, tochas de fogo. E o Senhor então nos perguntará, nos buscará de nós informações e prestação de contas. O que fizemos? Gente, esse dia... Imagine, o Senhor, de acordo com a Bíblia, olhos até chamas de fogo, você olhando nos olhos do Senhor, Senhor, me desculpe, sabe como é, né? A carne era fraca. Eu até amarro a minha esposa, mas o Senhor sabe, né? A outra estava dando mole. Mas o Senhor entende, né? Eu não ia muito naquela igreja, né? Aquele pastor era muito chato.
Eu também não gostava dos hinos, não. Aí eu ficava em casa. Aí já que eu não ia na igreja, já que eu pequei uma vez mesmo, eu falava, já que eu estou sujo, acabar de sujar tudo. Às vezes é raciocínio de algum. Quero ver o que dirá no dia da prestação de contas. Ela existirá. Não estou falando bobeira, não. Sou pastor de Jesus e eu estou falando o que a palavra ensina. Haverá um dia uma prestação de contas. O que fizemos de tudo aquilo que o Senhor nos deu? E tem pessoa que vai fazer feio, porque a conta não vai bater. Está entendendo? Porque não vai ter o argumento. Vai ver o cidadão é bom de lábia, é bom de desculpa. Vai ver, como diz o linguajar, dá nota em gota d'água. Consegue enrolar o pastor, consegue enrolar o obreiro, que não é uma tarefa difícil, também não é nosso dever de ficar futricando a vida de ninguém, mas a Bíblia diz que haverá uma prestação de contas no último dia. E que a gente possa prestar conta e falar, como aquele outro texto, né? Está aqui, Senhor, o Senhor me deu 10 talentos, granjeei outros 10. O Senhor me deu 5, granjeei outros 5. O Senhor me deu 2, granjeei outros 2. O 1 fez feio. Conhece esse texto, a parábola dos talentos? O que ganhou 1 fez feio. O que ganhou 1 diz, como eu sei que isso aqui é precioso, isso aqui é importante, eu fiz o seguinte, o talento que o Senhor me deu, eu enterrei. Olha essa, irmã Cátia. Eu enterrei, porque eu pensei, quando ele voltar, eu desenterro, eu dou uma limpadinha e falo, está aqui, do mesmo jeitinho que o Senhor me deu. A Bíblia puxa a orelha desse cabra, porque ele diz, antes ter deixado no banco do que na tua mão, porque o banco ainda me renderia juros. Em outras palavras, os dons que Deus nos dá, nós vamos prestar conta, pessoal. Pessoa por aí que tem um gogó bonito, vai ver louvando lá umas músicas meio maluca. O missionário mesmo canta um trechinho de uma música que não sei de onde ele ouviu, vai ver na época do carnaval, está lá, eu sou do diabo, está amarrado esse negócio. Está usando gogó, vai ver o cidadão que tem uma voz bonita, que poderia estar colocando a serviço de Jesus. Vai ver o cidadão ter uma cabeça boa, inteligente toda a vida. Vai ver se você conversa com ele uma mente aberta. Fala desde política, a religião, a história, a contextos geográficos, a contextos religiosos, a história da igreja. O cabra é um showman. O que estás fazendo do dom que Deus te deu? Até abro parênteses, não serve tanto para a pessoa em casa, mas para a igreja. Agora, meados de março, acabando agora o veraneio, nós vamos iniciar novas turmas, esse recado não é para todos, novas turmas para pessoas que querem dar um passo de vitória e ser servos na casa de Deus. Agora, meados de março, a gente vai começar, seja escolinha, seja no templo, depois eu falo mais disso aí, que aí o recado não é tanto para a TV. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? Que prestaremos conta. Prestaremos conta de quê, pastor? Coloque na tela de novo o 12, por favor. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício, em outras palavras, para aqui, nós vamos devagar nesse versículo. Então, quer dizer que o cidadão, pelo menos, levantou o edifício. Concorda comigo? Sim ou não? O cidadão se esforçou de levantar o edifício. Só que a Bíblia está dizendo aqui, e eu vou adiantando o contexto, não basta esforçar, não basta intenção. Você já deve ter ouvido que de boas intenções, até no inferno está cheio. Não é só boas intenções. Qual é o material que você tem usado na edificação da tua casa? Tem gente que, já que a Bíblia está comparando com construção, eu vou fazendo uma comparação. Tem gente que, para não doer o bolso, barateia o material. Você está entendendo o mistério ou não? Diga aí, seu pedreiro, quanto cimento? 10. Eu compro 7. Está entendendo o mistério ou não? E areia?
Ah, precisa de 2 metros de areia. Eu corto pela metade. Deve ser difícil ser pedreiro desse cabra, né? O que você precisa aí de brita? 1 metro dá. Tá bom, eu te dou 2 copinhos de café. De cerâmica, pelo tamanho da sala, 200 metros de piso. Eu te dou direito de 100, dá, se vira. Ferro, eu preciso de ferro de uma bitola maior para poder, porque você tem previsão de subir, de fazer laje, de subir e andar, então tem que ser a bitola X. E a pessoa vai, traduzindo, brincadeira à parte, ela vai desejando baratear a obra, porque dói no bolso construir. Eu vou te perguntar, quem já fez obra aqui, levanta a mão. Dói no bolso ou não dói? Sim ou não? Aí você começa com planejamento para levantar lá a cobertura do carro. Estou dando exemplo bobo, R$2.000. Aí às vezes o orçamento dá umas fugidas, o 2 que era para ser 2 vira 3, daqui a pouco você tem uma ideia de quebrar uma parede, aí vira 3,5, daqui a pouco você tem ideia, agora tem que pintar, já vira 4. Obra é assim. Por que a Bíblia está comparando com obra? Exige dedicação, cristão. As coisas de Deus não são no banho-maria, não. As coisas de Deus não se empurra com a barriga, não. As coisas de Deus não são no oba-oba, não. O fundamento é Jesus. Só que a maneira que edificamos, nós vamos prestar contas um dia. Se você tenta baratear, talvez está usando materiais mais baratos para não sentir no bolso, para não sentir no compromisso, para não sentir na dedicação, pois um dia prestarás conta. E o prejuízo maior qual será? Quando bater o vento, quando bater a chuva, quando bater tempestade, a casa que foi mal levantada, ela cai. Está entendendo o mistério? O baratear o material, o que representa na fé? É aquela pessoa que diz, o pastor falou que tem que batizar. Tá bom, vou batizar. Aí ela vem, batiza, e some da igreja. E se alguém pergunta para ela, você é crente? Sou. Eu batizei em 1964. Pode baratear a obra não, cristão. Pode não. A Bíblia diz que a porta para a salvação, isso aí é a Bíblia, não sou eu falando não, ela é estreita. Espaçoso é a porta para a perdição, mas para a salvação, ela é estreita. Construir não é barato não. Construir não é barato não. Exige de você responsabilidade, exige de você compromisso, exige de você dedicação, exige de você oração. E esses últimos dias eu estou sugerindo, não fique para orar apenas no tempo da congregação, no templo, ore também fora do templo. Aqui na igreja é como se nós fizéssemos um resumo. Olha, lê a Bíblia, louva e ora. É assim, continue. Aí ao longo da semana, pratique. Amém, gente? Aí vai praticando. Talvez você não fará como pastor ou qualquer outro. Talvez você não terá o talento de louvar e nem é regra. Tem aquele culto que se Deus me toca não tem nem cantoria. Não, vamos direto para a palavra. É Deus que vai conduzindo. Mas o nosso culto saindo da igreja, ele precisa continuar. Amém. Aí a Bíblia citou alguns materiais que o cidadão usa para baratear. De trás para frente. Qual o primeiro material que ela citou? Palha. A obra fica mais barata usando palha do que tijolo? Usando feno fica mais barata? Usando madeira fica mais barata? E usando pedra preciosa? Aí teve gente que já até riu. E usando prata? E usando ouro? O olho de alguém até brilha.
fica mais caro. Continue versículo 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, esse dia já expliquei, é o grande dia, a declarará. Que mais? Leia comigo esse pedaço. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Para aqui. Então a Bíblia está ensinando um mistério, está dizendo que a recompensa virá se a obra que construímos, se o edifício que construímos conseguir vencer até o fogo, conseguir vencer até a adversidade. Agora, vai representar o material que usamos, vai representar se fizemos do jeito que deve ser, se obedecemos às regras, em aspas, da engenharia, da fé cristã. Se obedecemos, essa casa vai permanecer. Se permanecer, receberemos galardão. E se ela queimar? Nada de galardão. Você até levantou a casa, fez bonito, só que a casa não estava construída do jeito que devia. Você está entendendo isso? Quem entende, balança a mão de que estou entendendo. É muito fácil passar batida aos olhos do pregador, é muito fácil. Você olha a casa e fala, a casa está de pé. E muito comum, sem querer falar maldade de ninguém, mas às vezes até lá, o tal da a construtora, desejando ter uma margenzinha de lucro maior, vai ver, já age assim, vai mudando lá os materiais. Ah, o PI do piso era, tá. Ah, muda esse número aí. O outro é quanto? O outro piso ali. Ah, esse outro piso aqui é metade do preço, tá lindo. Olha esse outro aí. E assim vai. O Senhor está nos falando que, primeiro assunto, a base tem de ser Jesus. Com todo o respeito e temor que eu tenho a Deus, a base não pode ser o pastor Sodré, a base não pode ser missionário Soares, a base não pode ser a irmã Maria, mãe de Jesus, a base não pode ser o irmão José, a base não pode ser o apóstolo São Tiago, a base não pode ser o apóstolo Paulo, Abraão, Moisés, Jacó, nada desse povo aí, por mais iluminado que tenha sido. A base está dizendo a palavra, qual é, gente? É Jesus. Ah, pastor, na minha congregação ensina diferente. Toma cuidado. Porque se você colocar a sua casa ali em cima, a casa pode cair. Quem entendeu, diga eu entendi. Aí, último versículo para a gente preparar para a oração, a equipe inclusive já se posicione para a ceia que faremos já já. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, em outras palavras, prejuízo, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo, em outras palavras, salvo pelo gongo. Você já deve ter ouvido essa expressão. Não tem recompensa, não tem mérito, porque construiu, vai ver nos cambalachos, vai ver na igreja, era um santo de Deus, aleluia, aleluia. E repito, não estou criticando religião não, que o Senhor abençoe todas elas. A Bíblia até diz, quem dera se todos invocassem o nome do Senhor. A Bíblia ainda diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem dera se todas tivessem o alicerce chamado Jesus. Não estou para criticar nenhuma, nunca você vai ouvir isso aí da minha boca, e é o que eu ando ensinando para a equipe. Não é nossa praia não. Mas, se o fogo queima aquilo que você construiu, quer dizer que aquilo lá não serve. Quer dizer que aquela obra que você levantou, Deus não recebeu. Quer dizer que a adversidade representada pelo fogo, ela um dia pode colocar por água abaixo toda a sua dedicação.
Em outras palavras, duas coisas aqui para encerrar. Fecha a Bíblia ali adiante. Recado número 1, base, fundamento, alicerce, Jesus. Até os pregadores, repito, precisam recordar disso. Não se pode agora apelar. Eu muito tenho visto em meu coração, às vezes até eu comento com Fran, minha esposa, a gente vive dias maus, pessoal. Às vezes até congregações que já foram mais sérias no assunto fundamento Jesus. Só que às vezes por perder membro, às vezes por não alcançar o coração do bairro, às vezes por não ter resultado, às vezes até econômicos, porque cada igreja tem seus compromissos, isso tudo é verdadeiro, algumas pessoas mudam o fundamento. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Isso é ruim. Não mude, nem mesmo você mude. O fundamento nosso de estar aqui agora não é simplesmente para ver a Sebastiana, a fulana que você não vê ao longo da semana. Não, a igreja, é até gostoso sim a igreja ser uma família, é até gostoso os irmãos se ver. Outro dia fizemos um café da manhã, muito em breve faremos outro. É gostoso a irmandade unida, isso é bênção. E até uma hora dessa a gente vai fazer de noite, aí você vai passar mais um tempinho aqui, vai ser um tempo de comunhão. É bênção, mas não é o fundamento. É até bom, tem igrejas por aí que tem umas estratégias assim que, eu sou meio das antigas, sou meio crente. Tem umas igrejas por aí que usam uns fundamentos assim, que eu fico meio assim, será Jesus? Você entra na congregação e parece uma discoteca. Não sei, se Deus amanhã me fazer mudar de ideia, quem sabe eu corrijo isso aqui, mas eu ainda sou meio careta, eu sou meio crente. Eu fico assim meio preocupado, Jesus, será que o Senhor está ali? Sei, pode ser que amanhã eu mude de ideia, e aí eu vou ser humilde o suficiente de falar, não estou enganado, o fundamento é esse aí mesmo. Pode ser estratégia, como as pessoas dizem por aí, né? Mas desculpa, é palavra pastoral, eu fico assim com o pé atrás. Eu fico muito pensando, Deus, o Senhor está ali. Até alguns hinos por aí, me perdoe se os hinos que a gente louva não te agrada, mas tem hino que não vai sair da minha boca não, viu? Que não é hino a Deus. É uns trem meio doido lá, e não vou nem cantar nenhum pedaço aqui para não criticar cantor, mas Jesus, a gente tem que rever nossos conceitos. Quem é o fundamento, gente? Jesus. É o fundamento da tua vida? Então aplauda Jesus bem forte, que seja assim hoje, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém? Despeça do amigo em casa aplaudindo a Jesus. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz. Oh, que Deus fale ao nosso coração. Nós temos que receber a vitória do Senhor hoje. Todo santo dia que o Senhor nos permitir viver. Persevere. O Pai Nosso ensina: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que o pecado nos afasta de Deus. Deus dá uma oportunidade dela escrever uma nova história. Jesus tem muito para nos ensinar. Precisamos ser semelhantes a Cristo. Levanta a mão e os olhos para o céu e diga: que o Senhor me defenda. Oh Deus poderoso, Tu és bom. Receba essa palavra de Jesus hoje. Jesus sabe o que deve fazer. Confie em Jesus. E todos digam graças a Deus.